Galera, e hoje na sala do diretor nós vamos falar do que é a sexta maior liga do mundo, num país que tem menos de um terço da população do Brasil. É um país do tamanho do estado de São Paulo, então o campeonato ele é muito localizado. E mesmo assim, essa liga é a sexta mais movimentada do mundo, igualando com o Brasileirão em valor de bilhões de euros. Tá? Estamos falando nada mais, nada menos do que a Betclic, galera, a Liga Portuguesa, que é essa liga aí, ó, que eu botei aqui para vocês aqui do lado, deixa eu ajustar a câmera aqui. Galera, o campeonato português é um dos mais organizados da Europa, tá? Movimenta bilhões, é o que tem a melhor base e o maior sócio torcedor. E todos os clubes dentro do campeonato português são obrigados pela legislação a se organizarem como empresas. Então, se você quer trabalhar no futebol, você quer atuar no dia a dia de um clube, a Betclic pode ser um caminho. E hoje é isso que nós vamos ver aqui na sala do diretor, o único canal que ensina você a trabalhar dentro do campeonato português, ou do campeonato brasileiro, ou com futebol. Sempre trazemos novidades. Siga a nossa newsletter no LinkedIn, onde tem os artigos detalhados, onde está tudo escrito, os números bonitinho para vocês consultarem e para vocês fazerem aquele network. Futebol é um mercado muito fechado, então se você não tiver um bom network, um bom mail, você não entra. Então, sem mais delongas, Betclic, saca só a introdução que esses caras fazem na liga. É isso aí, minha turma. Vimos a intro aí do Campeonato Português e sem mais delongas, vamos lá. Pessoal, é o seguinte, isso daí são as ligas mais valiosas do mundo hoje em 2026, tá? Começa ali na Premier League, né, e vai descendo até a primeira liga da Rússia lá, que é a que tem o menor valor. Que é o ponto de atenção que nós temos que escolher aqui? Primeiro que a Premier League, a maioria dos clubes lá, aliás, os clubes lá usam a Libra, né? Dentro do Reino Unido existem alguns clubes que jogam a Premier League, tá? Com exceção da Escócia, que tem um campeonato que consegue se organizar bem. Às vezes, pessoal, acontece alguns convites para clubes da Escócia, como é o caso do Rangers, do Celtic, que tem uma supremacia dentro da Escócia, e de jogar a Premier League. E esses clubes sempre recusam, tá? E Portugal, galera, para quem não conhece geograficamente o globo, ele está localizado fazendo divisa justamente ali com a Espanha, numa região que a gente chama de Ibéria, tá? O que acontece, galera? A Espanha, a Itália, a Alemanha, a França, que está à frente de Portugal, eles têm uma população muito maior que Portugal, tá? Só para vocês terem ideia, tá? A população de Portugal é algo entre 10,4 milhões a 10,7 milhões de habitantes. A Espanha, que é o seu vizinho, que é o dono da segunda liga mais valiosa, ela tem 40 milhões de habitantes. Tá? A Alemanha, por exemplo, tem 80 milhões de habitantes. Então, ou seja, se Portugal, pessoal, tivesse 20 milhões, 30 milhões de habitantes, provavelmente a Liga Portuguesa ela estaria ali entre as três primeiras, tá? Só de receitas, tá? Que eu vou trazer aqui para vocês, ó, que a Liga Portuguesa fez entre 2024 e 2025, na temporada 24/25, foi de 1,59 bilhões, galera. Essa foi a receita da Liga, tá? Eles tiveram um crescimento de 38% quando se compara a temporada 2021, tá? E a Liga Portuguesa, galera, ela corresponde a 0,3 do PIB português. A Liga Brasileira, que é a liga que está bem acima ali por uma beirinha da Liga Portuguesa, ela tem 0,4 do PIB do Brasil. Só que o Brasil, gente, tem 200 milhões de habitantes, tá? A Liga Portuguesa, não. Eles têm apenas 10 milhões. Eles têm muito menos, têm um volume muito menor. Só que tem um engajamento muito maior. Isso acontece muito pela organização do futebol português como um todo. Lá, todo clube, galera, é obrigado a se organizar como clube empresa. Só que eles chamam de SAD, tá? É semelhante à nossa SAF, tá? E como que acontece, galera, a organização do campeonato português, né? Eles organizam desde a venda de Nantes Rights da própria liga, né? E tem todo tipo de patrocínio que tem para dentro da liga e capta alguns outros patrocínios menores de placas de publicidade, enfim, né? A exemplo do que acontece hoje no Brasileirão, sabe quem que patrocina a Liga Portuguesa? A Betano, galera. As bets também estão presentes no Campeonato Português. A diferença é que se no Brasil você tem 15 clubes que tem bets, lá no Campeonato Português você só tem 13 clubes.
mas a Betano é quem está por trás do Campeonato Português, tá? O valor estimado de contrato atual da Betano lá é algo entre 8 milhões e 10 milhões de euros, tá? Antigamente, quem patrocinava essa liga era a Nós Telecom, tá? Que é uma empresa, para quem não conhece, que ela é ligada à Telefônica, tá? Essa empresa era a detentora da liga, por isso chamou Liga Nós por um bom tempo, tá? E fizeram essa transição para Betano, por isso que chama Belt Click a liga agora. Beleza, galera? Afora isso, você tem quem mais? A Sangrês, que injeta ali quase 5 milhões de euros por ano na liga, tá? Você tem a Bwin, que tem um histórico bem forte de investimento na liga, mas eles não abriram quanto que eles investem. Você tem a Allianz e você tem a Nike, que seria a dona da bola oficial da liga, tá? Estima-se que a liga, o movimento total da liga portuguesa, seja algo entre 20 milhões e 30 milhões de euros. Pode ser um pouco mais, como pode ser um pouco menos. Então já começa a reparar um ponto aqui, galera. A Liga Portuguesa, ela não é a liga que tem o maior patrocínio, entendeu? Então, da onde que vem todo esse engajamento? Por que raios que a liga está exatamente ali? Vamos ver como o Campeonato Português se organiza. Preste atenção, galera. Fala, galera, vamos ver agora como que se organiza o Campeonato Português. Galera, tive que trocar de roupa ali rapidinho porque deu um calorzinho aqui e acabou parando o meu ar-condicionado de funcionar, mas vamos lá. Galera, vou tirar minha cara daqui para a gente falar como funciona o Campeonato Português. Ó, esse daí é o mapa do Campeonato Português. Você tem a sua esquerda aí, né, a primeira divisão e a sua direita a segunda divisão, né? Então, galera, reparem uma coisa, é um campeonato bem regional, é um campeonato que as movimentações elas são muito tranquilas de fazer. É como se o Campeonato Paulista fosse a primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Então, as distâncias, os jogos, a maioria desses jogos os clubes vão acabar indo de ônibus, no máximo um trem, nem compensa pegar um avião. E se você se parar numa coisa, né, no mapa da segunda divisão, você também vê o escudo lá do Benfica, do Sport, do Porto, né? Aí você deve estar se perguntando, nossa, mas esses clubes jogam duas divisões? Não, na verdade, eles têm um time B. Para que serve esse time B? Quando um atleta é integrado ao elenco desses clubes ou quando eles compram algum atleta estrangeiro, na maioria das vezes esse atleta precisa passar por uma adaptação. E quando esse atleta chega e não se adapta ao clube profissional, eles colocam para jogar no time B. E muitos dos atletas das bases desse clube também passam a integrar o seu time B. Então esses clubes grandes acabam fazendo isso, tá? Além disso, galera, existe em Portugal também a Liga Distrital, que é o que? São clubes que estão se profissionalizando. Deixa eu achar aqui para vocês se eu tenho alguma imagem para colocar para vocês aqui. Deixa eu jogar aqui para vocês. Achei. Galera, esses clubes aqui é como se fosse uma terceira divisão. São os clubes distritais. Eles estão se profissionalizando para jogar no Campeonato Português. Eles também são clubes empresas, tá? E nós temos também alguns clubes que são os clubes formadores. Deixa eu trazer para vocês aqui quem que virou clube formador agora recentemente. Esses 4 clubes aqui são os 4 clubes que viraram clubes formadores, galera. A exemplo do Ibrachina, aqui em São Paulo, que joga a Copa São Paulo, galera. São clubes também que vão formar atletas. Beleza, galera? O Campeonato Português, ele está exatamente organizadinho desta maneira que vocês estão vendo aí. São 18 clubes por divisão. Todos os clubes precisam ser clubes empresas. Aqui no Brasil nós conhecemos como SAF, esse negócio, né? Lá em Portugal eles chamam de SAD, que é a Sociedade Anônima do Deporto, né? Como que é composto a sociedade nesse caso, né? A SAD fica com 51% do clube, 50% mais um das ações, e a associação, ela acaba ficando, galera, com 49%. Como que surgiu essa história, tá? Lá nos anos 90, né, mais ou menos no ano de 97, eles tiveram decreto de lei para que começasse a ter a transparência financeira nos clubes, né? Ali era o primeiro passo para se criar a regulamentação das SADs, né? E aí, no ano de 2013, né, criaram, na verdade, um novo decreto que finalizou o anterior, que agora todos os clubes, pessoal, precisavam ser exatamente o que? SADs, galera, Sociedades Anônimas do Deporto, né? Então ali começa, né, toda a profissionalização do futebol português. Beleza, galera? Tá entendido isso? Agora vamos ver como que funciona, galera, o que nós chamamos de Big Four. O que é o Big Four? Deixa eu botar aqui para vocês aqui na tela. Esse é o Big Four. Eu estou falando exatamente dessa galera aqui, ó.
nós estaremos falando do Sporting do Porto, do Benfica e do Braga. Porque esses são os maiores clubes hoje financeiramente de Portugal, que possuem as melhores bases e possuem os melhores valuation, tá? E daí vocês vão começar a entender como que essa liga é uma das mais valiosas do mundo. Beleza, pessoal? E galera, falando do Big Four, agora vocês vão começar a entender um pouquinho como que esses clubes fazem dinheiro, onde que eles estão posicionados dentro da Europa, tá? Primeiro, galera, dessa lista é o Benfica, tá? O Benfica ele tem um valuation estimado de 1 bilhão de euros, tá? O Benfica também tem uma base de atletas, né? Muito valorizada, uma das que mais valem na Europa, muito pelo trabalho que é feito, tá? Depois ele é seguido pelo Porto. O Porto tem um valuation que está estimado hoje em 750 milhões de euros, tá? E depois tem o Sport que tem 700 milhões de euros. Esse trio, galera, já concentra boa parte da receita da liga, mais de 30%, tá? E o que que acontece? Só para vocês entenderem, tá? O esporte, galera, hoje eu fiz um artigo recentemente no newsletter falando do Benfica e depois a galera pediu um artigo do esporte falando da base do esporte. O pessoal me xingou muito no artigo do Benfica, acabou pedindo para eu fazer um do esporte para ver a base. Hoje, no final da temporada, a base do esporte ela já está valendo mais do que a base do Benfica. Só que nós temos que ser conservadores, porque são valores estimados. Então eu vou trazer para vocês sempre os dados do começo da temporada, beleza? Para não dar nenhum ruído, tá? E aí, galera, depois desse trio que concentra boa parte da receita da liga, tem o Braga. O Braga é um time que basicamente joga sozinho no seu nível. Ele está no segundo nível da liga, tá? Ele tem um valor estimado em 250 milhões de euros. E o Braga investiu muito na última década. E por que eu falo que ele joga sozinho? Porque ele está lutando para chegar na terceira, na segunda e na primeira posição. Ele está se aproximando desses clubes. Só que ele está distanciando muito dos outros clubes. Porque em Portugal tem um quarto bloco, galera, que é ocupado por clubes como Vitória, que ele tem um valuation de 120 milhões de euros. São de clubes que têm de 80 a 120 milhões. E aí acontece um bloco generalizado, que são de clubes minúsculos, galera. É clubes que têm um valuation de 10 milhões a 50 milhões de euros, tá? Então esses clubezinhos menores que vocês veem lá em Portugal, eles estão nessa faixa, tá? Não que eles não estejam tentando subir e chegar nos outros clubes, porque todo mundo se organiza como empresa. Só que o Braga faz um trabalho muito fora da curva, meu filho. E agora que a gente começou a falar de base, vamos começar pela base do Benfica. Para isso eu vou arrastar minha cara aqui pro lado. Deixa eu primeiro colocar o CT do Benfica, né? É o seguinte, esse daí, galera, é o CT do Benfica que vocês estão vendo aí do lado, tá? O Benfica, galera, ele investe muito na base. Para vocês terem uma ideia, a estimativa de valor da base do Benfica no começo da temporada era uma base de 400 milhões de euros. Na última década, acumulado, essa base ela conseguiu gerar 1,5 bilhões de euros em transferências. Entendeu por que Portugal é uma das ligas mais valiosas? Porque a sua base, o seu produto interno, vale muito mais que o dos outros países. Aliás, galera, eu posso dizer uma coisa para vocês com toda certeza. Essa geração de atletas portugueses que vocês vão ver na próxima Copa do Mundo é uma das melhores já produzidas. E o Benfica produziu uma boa parte dessa geração, tá? No Benfica surgem jogadores como João Félix, Rubem Dias e Bernardo Silva. Então você vê que são jogadores inteligentes e rápidos. Eles estão sempre concorrendo entre os melhores das suas posições. E quando eles foram para outros clubes na Europa, eles não se tornaram reservas ou precisaram de adaptação. São jogadores que já chegaram dono da posição, verdadeiros craques. O Benfica mandou bem, galera. E aí, quem que vem depois? O Sport, que tem hoje a segunda base mais valiosa de Portugal. Vamos colocar o CT do Sport aqui para vocês verem. É esse complexo aí, ó. Que inclusive a foto é até um pouco distante, porque é muito grande. Galera, o Sport foi o berço do Cristiano Ronaldo. E quando os caras revelaram o Cristiano Ronaldo, os caras logo sacaram uma coisa. Era esse caminho que tinha que seguir, de revelar grandes astros globais. E no esporte eles prezam muito, eles falam que é o culturalismo da seleção. Igual o futebol brasileiro, né? Tem aquele negócio do jogador tem que ser driblador, lembra muito a questão ali do Ronaldinho Gaúcho. O futebol português também tem dessas coisas. E o esporte faz seguir essa risca. Todos os jogadores que saem ali do Portugal,
do Sport, são jogadores prontos para jogar na seleção portuguesa, né, os craques, obviamente, mas são jogadores que levam muito DNA do futebol português, galera. E nessa base do Sport aí, que está estimado em 350 milhões de euros, lembrando, são dados no começo da temporada, saiu o Cristiano Ronaldo, que eu já falei, Bruno Fernandes e o Rafael Leão, que também é um dos melhores da sua posição. Não menos importante, galera, veio o Porto, que completa o trio do Big Four. Vamos colocar o Porto aí. O CT do Porto, para mim, particularmente, é um dos mais bonitos. Eu vou até puxar minha cara aqui pro lado, galera. Olha por que eu considero um dos mais bonitos esse CT. Galera, o CT do Porto, galera, olha como que ele é arborizado. Ele lembra até um pouco aquele circuito da Fórmula 1 Jacques Villeneuve, que tem uma área só de árvores, cara. É um dos CTs mais bonitos de Portugal. E o Porto também investe muito na sua base, porque ele entendeu que ele precisava estar junto do Sport e do Benfica para conseguir gerar receita. Porque a receita do futebol português, ela não vem de patrocínios exorbitantes. Esses patrocínios já estão locados na Premier League e na La Liga. Ela vem justamente da geração de jogador, tá? Essa daí é o CT do Porto, e no CT do Porto, galera, simplesmente nasceu o Rubem Neves e o Diogo Costa, que são grandes jogadores. Só que o Porto, ele faz um processo semelhante ao que o Palmeiras faz no Brasil. Aliás, o Palmeiras faz um processo semelhante ao Porto, que o Porto começou a fazer primeiro. Qual que é o processo? Ele tem um scout, ele investiu muito nessa questão de scout, tá? E ele analisa no mercado quais atletas servem para sua base. Então ele já busca as estrelas de outros clubes menores, coloca essa molecadinha para treinar ali dentro do Porto. Dando certo, é onde ele começa a fazer a transição para o profissional. Hoje ele já conduz processos internos, tá? O Porto é uma referência nesse processo internos com crianças. Só que por muito tempo ele faz isso e ele continua fazendo. Igual o Palmeiras foi lá e pegou o Ender de outra base, pegou os jogadores de outra base, o Porto ele faz isso, galera. E não tem nenhum problema. Cada um jogue com as suas estratégias. Está entendido como começa a se organizar o futebol português, que é na base que está o valor? E aí, galera, vem um segundo ponto. Engajamento e sócio torcedor, galera. Só que antes disso, olhem o intro da Copa de Portugal. Vocês vão ver porque que o torcedor português, galera, ele é engajado. Para a área, com um homem na marcação, vai atirar, levanta, chapéu, golo! É um golaço do João. O cruzamento final vai ser o estouro do Bruno! Este traz o sonho da equipa, o sonho dos adeptos, para no final da partida erguerem bem alto a Taça de Portugal, a prova rainha do futebol português. As emoções da Taça de Portugal, a festa da Taça de norte a sul. E aí, galera, viu aí a intro da Copa Portuguesa? A Copa Portuguesa funciona como a nossa Copa do Brasil, né? Então é um campeonato que ele leva muitos torcedores para dentro do estádio, né? Porque tem final, tem toda aquela comoção de Copa, né? Então é bem bacana. E também a chance de um clube menor conseguir algum título na temporada. Então isso move muito com o futebol na região, galera. E assim, Portugal, galera, outra fonte de receita que esses clubes em Portugal têm é o seu sócio torcedor. E isso é uma escola para todo o mundo, galera. Por que que eu falo para vocês que isso é uma escola, galera? O Benfica, simplesmente, ele é dono do maior sócio torcedor do mundo, tá? De sócio pagante. O Benfica tem 400 mil sócios pagantes, pessoal. Então é o maior sócio torcedor do mundo. Imagine você ter 400 mil sócios colocando dinheiro todo mês no seu clube. Depois do Benfica, pessoal,
Outro que vem seguindo logo atrás é o Sport. O Sport tem 200 mil sócios, torcedores pagantes. Depois você tem o Porto com 150 mil sócios. Agora pensa, para um país com 10 milhões de habitantes, galera, é muito engajamento. Por que eu falo isso para vocês? O Brasil, galera, ele tem 200 milhões de habitantes. Nesses 200 milhões de habitantes, galera, que tem o Brasil, o Palmeiras é o maior sócio torcedor com 170 mil sócios. Depois, galera, vem o Atlético Mineiro com 145 mil sócios. Depois vem o Corinthians, galera, com 118 mil sócios. É muito pouco se você tem 200 milhões de pessoas disponíveis, galera. Lá em Portugal você tem muito menos e os clubes trabalham bastante para engajar o seu torcedor. Se serve de comparação, pessoal, peguei alguns outros sócios aqui para vocês entenderem. A Alemanha, que tem uma população muito maior na Europa, tem 300 mil sócios, o Bayern de Munique. E o Borussia Dortmund tem 180 mil sócios. Quando você vai na Espanha, você tem o Barcelona com 140 mil sócios, que é um dos maiores da Espanha, né? E o Real Madrid, galera, que tem mais de 90 mil sócios. Então, assim, hoje, galera, você pega que a distribuição de sócio torcedor é uma coisa muito bem feita no futebol português. E lembra que eu falei para vocês que essa liga ela poderia estar muito melhor, galera? Eu vou pegar aqui para vocês a foto do ranking. Eu acho que é essa daqui. Vou pegar a fotinha aqui do ranking das ligas pra gente, né? Não, cadê? Deixa eu achar aqui para vocês, galera. O negócio é no improviso aqui, tá? Não tem muito o que fazer. Galera, eu não tô achando aqui a primeira foto que a gente trabalhou, mas vamos lá para não perder o raciocínio. Galera, é o seguinte, você pega a liga aí, a Betclic, que está aqui do nosso lado, né? Ela poderia estar valendo muito mais se ela tivesse uma população maior disponível, e não tem. Por isso que essa é a liga mais eficiente. Por isso que ela está lá como a sexta liga, está à frente. O Campeonato Brasileiro está um pouquinho à frente, mas eu considero Portugal à frente por uma questão de que eficiência, galera. Você fazer muito com pouco, tá? O Campeonato Português merecia ter um patrocinador muito melhor, muito maior. E os clubes portugueses estão trabalhando para isso. Eu gostaria muito de trabalhar em algum clube em Portugal. Aliás, se você conhecer algum clube que está precisando de alguém, por favor, me contrate. Cara, por quê? Lá é onde está justamente morando a eficiência. Enquanto você vai para um ambiente desse, você aprende e se desenvolve muito. Por mais que você já saiba muita coisa, você aprende muita coisa, tá? Então, qual que é a lição que eu trago hoje para vocês aqui na sala do diretor? Número, galera. Números grandes. Todo mundo vai te apresentar. Porém, você precisa separar as coisas, entender onde está a melhor margem, onde está a maior eficiência. Portugal está dando um show, está dando um banho em todo o resto da Europa, inclusive em todo o resto do mundo. Porque é uma liga que a primeira divisão tem 18 clubes. Né? Desses 18 clubes, os 4 clubes que despontam ali como franco favoritos, eles estão frequentemente disputando as competições europeias e chegando em fases decisivas. Tá? Esses clubes formam jogadores todos os anos. E esses clubes ainda têm seus sócios torcedores. Se esses clubes tivessem os patrocínios que tem na Inglaterra, com certeza os grandes craques do futebol mundial jogariam em Portugal. Até porque o clima lá é muito melhor. E aí, galera, gostou de aprender sobre a Betclic, a liga que é a eficiência do futebol? Fique ligado. E se você quer trabalhar na Betclic, quer trabalhar com os clubes portugueses, o que você precisa fazer? Seguir o nosso canal, seguir a nossa newsletter, compartilhar e comentar, principalmente comentar nos artigos, pessoal. Manda mensagem nos artigos, olha as pessoas comentando, coloque a sua visão. E se você não concordar, não tem problema, porque o que nós estamos aqui é para fomentar as discussões. Beleza? A Sala do Diretor é o canal que te ensina sobre futebol. Até a próxima, pessoal!